do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui de Papo com a Jade e gostaríamos de convidar os irmãos para estar conosco durante todo o período que nós vamos entrevistar a nossa querida irmã Lília, missionária, psicóloga, esposa de pastor, mãe da Bianca, 23 anos já. Então vai ser um prazer estar com vocês. Hoje nós estamos falando com a Vossa Excelência, a esposa do pastor. Então sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria já de começar convidando a irmã Lília para saudar os irmãos. Amém. E falar um pouquinho para nós, irmã Lília, como está se sentindo nesse momento. Amém, cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou um pouquinho nervosa. É normal, porque agora você vai contar um pouquinho da sua história para a gente. E o que é mais gostoso é que nós vamos ter a história da irmã dividida e nós vamos nos reconhecer nessa história, porque à medida que a irmã for contando um pouquinho para nós vamos nos conectar afetivamente, vamos rir e vamos lembrar de coisas lindas que nos vêm à memória durante esse período que nós vamos estar juntos. Então eu queria já começar, vamos falar um pouquinho da sua infância e da sua família, da sua terra natal, onde você nasceu, como era a sua estrutura familiar. Conta um pouco pra gente entender quem é a irmã Lília. Tá. Eu sou natural de Pirassununga, minha mãe teve só eu e meu irmão, só os 2 filhos. A família é muito grande, os familiares, né? Todos naturais de Pirassununga. Eu tive uma infância muito boa, brinquei muito, uma infância saudável, né? Natural. E meu pai sempre foi muito rígido, muito firme, minha mãe também. Não era de muita conversa, mas só olhar você já chorava de medo de que ia acontecer alguma coisa. Eu nasci num lar cristão, né? Nasci na quadrangular e meus pais também no quadrangular. E com 19 anos eu me batizei. E resumindo, a infância muito boa, tranquila. Então, pelo jeito, já a primeira resposta, nós já sabemos que essa entrevista vai ser maravilhosa. Então, não esqueça de compartilhar, curta e faça parte aqui de Papo com a Cojade. Irmã Lília, conta pra gente um pouco da sua adolescência. Você disse que você se batizou aos 19 anos. Sim. Numa fase, né, entre aquela fase da adolescência e já de um jovem adulto. Sim. Como é que foi essa experiência com Deus? Quando se batizou, o que percebeu que mudou na sua vida? Porque você vinha de um lar cristão. Sim. Mas foi a sua decisão de batizar, né, de se entregar ao Senhor. Conta pra gente o que você lembra desse momento, como foi e como transformou a sua vida a partir daí. Às vezes a gente pensa que por nascer no lar cristão você não precisa aceitar Jesus, você não precisa se converter de verdade, porque como a gente nasce na igreja, vai crescendo na igreja e fica comum. Você ir para a igreja com seus pais, e aquilo eu não entendia, era muito pouco falado na minha época, a juventude não era tão unida como é agora. Então assim, quando eu percebi que eu precisava aceitar Jesus de verdade e me batizar, porque todo mundo batizava e eu não era batizada, eu ficava, mas aí eu cheguei um dia no pastor e falei, eu quero batizar também. Eu já tinha minha filha, né? A Bianca tinha 40 dias quando eu me batizei. E foi a melhor decisão da minha vida. E quando você toma uma posição com Cristo, as coisas mudam muito, muito na vida da gente. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então quer dizer que com 19 anos a irmã já tinha a Bianca? Já tinha. E como é que foi? Porque assim, iniciando uma vida adulta, já casada, sim, com uma filha, se batizando, quais foram os principais desafios no início da sua juventude? Porque hoje a gente encontra muito mais os jovens nos dias atuais casando já após os 20 anos, sim, né? Mas a irmã com 19 já era casada, já tinha uma filha, uma casa, a responsabilidade de ser cristã, sim, de se batizar. Quais foram os seus principais desafios como mulher, jovem e mãe? Então, eu tinha pouco juízo, eu acho, se for ver. Porque hoje, se você pensar numa criança, você quer cuidar diferente. E eu tive muitos desafios, que a minha nasceu prematura, ela nasceu só com 2 quilos.
E ela era muito pequenininha, ainda bem que eu tinha minha mãe, né, do meu lado, me ajudando. Se não fosse minha mãe, eu acho que eu não teria conseguido cuidar da Bianca. Ela demorou muito para pegar peso. E a gente, primeiro filho é muita inexperiência, né? Tudo é novo, tudo é novo. Mas a gente vai aprendendo. Nada como aprender passando, né? Aí eu fui aprendendo, logo a Bianca, ela ganhou peso e foi crescendo, tudo, mas no começo foi muito difícil. E se a irmã pudesse dar um conselho para as mulheres que são jovens e mães, do seu aprendizado com esse papel, um papel tão importante, né? Eu considero o principal papel da mulher ser mãe. Eu pelo menos considero isso para mim, também sou mãe de uma menina. E se a irmã pudesse compartilhar conosco o seu principal aprendizado neste período da sua juventude, o que a irmã diria para as nossas irmãs que estão nos assistindo hoje no De Papo com a Cojade? É uma experiência incrível ser mãe. O amor que nasce dentro da gente naquele momento que você vê a sua filha. Talvez se eu esperasse um pouco mais, a gente não sabe dizer, né, a idade ou não, cada um tem uma maturidade, mas eu aprendi muito com a Bianca, no nascimento da Bianca, a ter um amor diferente, a enxergar diferente as coisas, enxergar a vida diferente. Então, quando você vira mãe, é outra vida. Muda uma página mesmo da sua história e aí começa uma nova vida. E nessa história, nessa página que se abriu, né, com o nascimento da Bianca, com o seu casamento, qual foi a situação mais engraçada que vocês viveram como pais ou como mãe, junto com a Bianca? A Bianca tinha 2 meses e eu nunca tinha dado banho nela ainda, era só minha mãe, por ela ter pequenininha, e ela estava comigo sozinha e ela fez muito assim, muito. E aí ela acordou chorando. E a hora que eu fui ver, eu falei, eu não vou dar conta de trocar, ela era muito pequena. E não tinha ninguém comigo, só eu. Aí a hora eu fui trocar ela, na hora que eu abri a fralda, eu não sabia se eu passava mal, se eu dava banho. Aí eu fui tentar limpar, eu não conseguia limpar, porque eu tinha medo. Aí eu enchi a banheira, coloquei ela dentro de banho, chorando, de medo de quebrar, de medo de machucar, porque eu não tinha prática. Mas graças a Deus eu consegui, mas foi muito difícil, foi na madrugada ainda, né? As surpresas da madrugada com o bebê, mas eu consegui. Para quem é mãe sabe muito bem o que a irmã Lilian está dizendo, né? Porque a madrugada nos traz muitas surpresas. A criança chora, você não sabe se é fome, você não sabe se fez cocô, se fez xixi, se está com frio, e a gente se descobre, né, numa situação como essa. Talvez alguns irmãos estão pensando assim, Lilian, mas trocar uma fralda parece ser tão simples, mas no almoço nós estávamos conversando, que basicamente 30 anos atrás não tinha fralda descartável, era pano, então era pano, mais a calça plástica, mais o alfinete. Então assim, é um desafio já por aí. Sim. Imagina a madrugada e depois aquele volume de cocô, você fala, meu Deus, como que eu vou administrar tudo isso? E realmente, então, é um grande desafio e que hoje é interessante, a gente até considera engraçado, mas certamente naquele momento acho que a irmã ficou um pouco com pânico, né? O que eu vou fazer, e depois eu consegui trocar ela, eu ficava olhando, será que ela vai dormir, né? Será que eu não fiz nada de errado? Porque você fica com medo, a criança dormiu, depois, pronto, aconteceu alguma coisa, você acha um pouco, até dormir, depois você trocou, né? É verdade. Ainda nesse papel de mãe, que é muito importante, porque nós temos muitas irmãs assistindo e muitas irmãs que têm o desejo de ser mãe, em que momento, como mãe, você se descobriu segura e preparada, sabendo lá internamente que Deus tinha te dado esse tesouro, que é a Bianca, e a partir daí você estava sendo capacitada e se percebendo capaz de seguir nesse papel? O que a gente podia trazer para as nossas irmãs que certamente vão aprender com essa resposta agora? Então, eu acho que a partir da hora que eu comecei a cuidar, que enquanto você tem uma ajuda, você se sente um pouco incapaz, você acha que você não vai dar conta. Quando eu comecei a cuidar sozinha, aí eu comecei a olhar e falei, não, é minha mesmo, né? É só minha, e agora é comigo. E aí você começa a ver a criança mudando, te conhecendo,
A amamentação é muito importante, foi a coisa mais gostosa que teve, porque é um vínculo tão gostoso. E quando você vê aquele bebezinho lindo, só querendo você, é muito lindo. Então, a partir da hora que eu comecei a cuidar dela sozinha, que eu vi agora comigo mesmo, agora aí eu comecei a amadurecer. Eu fui aprendendo aos poucos e amadurecendo, né? Virando mãe de verdade. Virando mãe de verdade, interessante, né? É uma frase que nos toca bastante. Mas quando eu perguntei da irmã sobre a sua infância, como foi sua infância, né, com os seus pais e tudo mais, e rapidamente nós nos conectamos com a infância, com o nascimento da sua filha. Então eu queria aproveitar esse cenário de infância e perguntar o quanto que a irmã consegue capturar da sua infância, ou o quanto que a irmã traz da sua infância, da sua educação, da forma que seus pais te conectaram com Deus para a criação da Bianca e também do relacionamento com o seu esposo, porque a irmã é esposa, a irmã é missionária, né? A irmã é mãe, e tem todo esse cenário que é muito difícil, né? São muitos papéis e nós queremos ser mulher maravilha, né? Queremos fazer tudo. Então, o que a irmã trouxe da sua experiência de família, que ao colocar na sua família, no seu núcleo familiar, que a irmã fala assim, poxa, faz muito sentido a gente respeitar aquilo que vem dos nossos pais, do nosso berço primário. Sim. Meus pais sempre foram muito honestos, extremamente honestos. Eu nunca vi alguém assim, chegar no meu pai e falar, você está me devendo, nunca. E a mãe sempre falava, melhor é você trabalhar e ter o que você precisa, o que você quer. Sempre trabalhar. Minha mãe e meu pai sempre trabalhou. E eu tentei passar isso para a Bianca, de trabalhar para conseguir o que ela queria, estudar, e eu sempre passei isso para ela, e a honestidade em primeiro lugar. E claro, nos caminhos do Senhor. Na época da minha infância, eu não lembro muita coisa da igreja de criança, eu lembro da adolescência. Não era tão não sei se era na igreja que eu era, né? Agora eu vejo muita diferença, porque hoje é muito falado sobre a juventude, dos trabalhos da juventude. Na época não tinha tantos trabalhos, a gente tinha que ir para a igreja. Sentava lá, não tinha culto para jovem, não tinha esse trabalho lindo que tem, com os jovens hoje tem. Então a gente não tinha muito essa ligação. Mas eu tentei passar para a Bianca o melhor do que eu aprendi dos meus pais, o melhor que eu pude subtrair deles, que primeiramente a honestidade, servir a Deus, eles sempre foram muito firmes, né? Meu pai, hoje ele está trabalhando num trabalho lindo de missão lá na igreja dele, minha mãe também. Então, é muito bonito o que eles fazem. E eu tentei passar o máximo para a Bianca sobre isso. Bacana. Para quem chegou agora, nós estamos com o De Papo com a Cojade. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Hoje nós estamos com a irmã Lília, missionária, esposa do nosso pastor Ezequiel Bispo, mãe da Bianca, psicóloga. Então vamos continuar aqui com a nossa conversa? Irmã Lília, é muito interessante tudo isso que você está trazendo para nós. E é muito importante o quanto de fato trazer a relação do aprendizado da família para o nosso momento atual. E quais foram os principais valores que você recebeu da sua família e tem na sua vida hoje? Quais são esses principais valores? A honestidade, como eu já tinha falado, né, dos meus pais, a união dos dois, que é um casamento tão bonito. Eu nunca, na minha vida toda, eu me lembre do meu pai e minha mãe discutir, brigar por alguma coisa. Eles sempre foram muito tranquilos. Meu pai é uma tranquilidade de pessoa, minha mãe também. Então eu nunca vi uma discussão do meu pai e da minha mãe. E aquilo para mim sempre foi, eles foram sempre um exemplo para mim, como um casamento, como um casal, como família. Entendi. E mesmo iniciando a sua família muito cedo, como é que foi a questão da sua formação? Porque a irmã é psicóloga. Sim. Conta pra gente um pouco como que você chegou à decisão de fazer psicologia, se formar nesta área. Na minha adolescência eu tinha sonho de fazer direito. Minha cabeça era pro direito. E quando eu fui para a missão, trabalhar na missão com Ezequiel, eu comecei a ver a necessidade dos missionários. Eles vinham para cá, para onde? Para a família, para a base missionária, com muito problema emocional.
Eles choravam muito, tinha carga do campo e às vezes difícil ser entendido, porque é tanto espiritual como emocional. E eu comecei a pesquisar alguma matéria que se encaixasse para eu pudesse ajudar essas pessoas. E veio a psicologia. Quando eu comecei a fazer, me apaixonei e eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Claro que no primeiro ano tem muitas afrontas, muitos confrontamentos como pessoa, como cristã, e a gente vai dando um jeito de entender, e foi maravilhoso. Para mim é a profissão dos meus sonhos agora. Quando a irmã fala de afronta, sob o ponto de vista da formação, o que efetivamente a irmã está falando? São das pessoas que estão ao seu redor, ou do desafio da formação? O que a irmã relaciona dessa necessidade, né, desse momento de ser afrontada durante a formação? Então, a psicologia ela é bem separada e junta ao mesmo tempo com a religião, né? Então, quando você vai estudar psicologia e no seu consultório, você jamais pode trazer a religiosidade, só se o paciente disser. E na minha cabeça, quando eu comecei a fazer, eu achava que eu ia poder misturar, né, as coisas da religião, a crença, junto com a terapia. E para mim, eu levei um choque no começo. Aí depois que você aprende como lidar com essas coisas, você sabe que não é tudo isso, não é aquela coisa muito, né, forte. Mas eu achava que era diferente. Nós temos, quando a gente não conhece, você acha que não, você vai poder orar, você vai poder fazer muita coisa no consultório e não pode, né? Então, aí eu fui vendo que era a parte emocional em primeiro lugar, e eu fui colocando as coisas no lugar na minha cabeça, fui entendendo, e muitas matérias que a gente estuda falam muito contra a religião, muito contra o cristianismo, e aquilo confronta a gente, né, como cristão. Entendi. Agora, hoje a irmã atende como psicóloga? Sim. E então, agora já de uma fase madura de vida, como que a irmã administra a sua crença, a sua profissão dentro do consultório e na igreja? Sim, no consultório dificilmente me apresento como cristã, né, porque nem todo mundo aceita ou entende. Eu sou psicóloga. Toda vez que eu vou atender, antes de sair da minha casa, eu faço uma oração. Peço a Deus que me ajude, que me direcione. Mesmo a gente estudando matéria, a gente estudando a profissão, você precisa de ajuda de Deus. E eu não saio da minha casa sem orar, né, para atender. E sobre a vida cristã com a psicologia, eu tenho visto que é de grande ajuda dentro da igreja. Tem muita gente na igreja que precisa. Então, foi muito bom para mim a psicologia na igreja. Entendo. E durante toda essa fase de formação da psicologia, da formação, né, do seu caráter, da sua crença cristã, teve alguém ou tiveram pessoas que a influenciou e que serviu como um modelo? Alguém que a irmã olha e fala, poxa, essa pessoa de fato não só me ajudou, mas me influenciou nas minhas decisões? O meu esposo sempre falava para mim, faz uma faculdade relacionada ao nosso trabalho missionário, vamos fazer alguma coisa para ajudar a missão. Ele sempre falava, escolhe uma profissão. Quando a gente casou, a gente já falava sobre isso, e a gente foi fazer um trabalho missionário em Bauru, que era no bairro chamado Santa Isabel, e tinha muito problema assim lá. Mas eu nem imaginava que um dia eu ia fazer a faculdade. É sonho, né? Até você conseguir. Eu nunca perdi a esperança, mas eu falei assim, não, eu vou. E ele sempre me incentivou. Então, seu esposo, além de ter te influenciado, foi a pessoa que mais te apoiou nesse processo. Sim. Que bacana. Bom, você está no Papo com a Cojade. Não deixa de compartilhar, não deixa de curtir e nem de comentar. De onde você conhece a irmã Lilian? Você conhece? Manda pra gente aqui de onde você conhece a nossa serva de Deus, a missionária e muito orgulhosa, né? Psicóloga, minha colega de trabalho, minha colega de formação. Realmente é um grande desafio atuar na área de psicologia, trabalhar com a mente humana e ao mesmo tempo nós como cristãs, nós sabemos que todo direcionamento vem de Deus. Sim.
né? Tem uma frase muito conhecida no meio dos psicólogos que Jung dizia, né? Ele dizia que nós, psicólogos, podemos conhecer todas as teorias, as técnicas e o conceito, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Isso é muito forte, porque no final, mesmo com a profissão, ao tocarmos a orla do vestido de Cristo, devemos ser apenas servos. E essa é a diferença. Eu acho que esse é o grande aprendizado sobre a formação, né, Maria? Acho que tem essa questão, se é psicólogo ou não, mas como que a gente usa o que Deus nos dá na nossa profissão de forma correta, né? E quando você, ao longo da faculdade, você vai lembrando de coisas que você passou. Eu perdi 2 filhas em Bauru, né? Nós tivemos 2 filhas e elas morreram na UTI. E o trabalho de psicólogo na UTI, né, é muito importante. Eu não tive esse acompanhamento lá. E eu fui fazer estágio no UTI NEO. E quando eu me deparei com a UTI NEO, eu lembrei da minha fase na UTI NEO. Que foi muito duro a gente entender o processo de Deus na nossa vida. E a psicóloga na UTI, ela te ajuda a passar. Claro que é difícil você entender, mas ela te ajuda a passar. E quando eu entrei na UTI para fazer o estágio, eu lembrei o quanto é importante eu estar ali naquele momento, porque eu estava ajudando outra pessoa. E eu passei por aquilo, eu sabia o que aquela mãe estava sentindo. Talvez aquele bebê iria sair da UTI e ir embora para casa. Ou acontecer como aconteceu comigo, das minhas filhas falecerem. Mas o trabalho do psicólogo é muito importante para que você ajude alguém e quando você passa por aquilo, você sabe realmente o que a pessoa está passando. Eu vou te fazer uma pergunta, porque nosso papo está tão gostoso, né? Com a Vossa Senhoria, a esposa do pastor aqui, estou me sentindo super confortável em conversar com a Marlene, uma pessoa muito querida. A irmã acha que quando voltou para fazer o seu estágio na NEO, né, em pediatria, como psicóloga, já no processo de formação, também se tratou? De alguma forma foi lá e tratou aquela perda que a irmã teve no passado? Sim, quando eu entrei na UTI, né, o primeiro dia, eu até cheguei em casa e comentei com meu marido, eu falei, eu achei que eu não ia suportar. Porque tinha um bebezinho no primeiro bercinho que era muito parecido com o meu caso, de muito prematuro, sem peso, e aquela mãe falava assim para mim, será que ela vai sair daqui? Era uma menina. E eu tinha que usar a minha profissão, eu não tinha que usar o meu sentimento que eu tinha passado. E aí eu falei com ela, conforme a técnica ensinada em faculdade, e aquilo dentro de mim eu estava orando, Senhor, ajuda essa mãe, porque o que eu passei eu não desejo a ninguém. E toda mãe que tem uma criança na UTI deseja que ela vá embora para casa. E ali não tem, se Deus não quiser que ela vá, Deus vai levá-la embora. Mas não custa você orar, não custa você pedir. E ali naquele momento eu não orei nada, eu fiz a parte da psicologia, mas aquilo foi me tratando, porque eu vi que tinha alguém para ajudar aquela mãe, e era eu. Eu estava ajudando aquela mãe e um jeito que alguém poderia ter me ajudado, eu não consegui essa ajuda, mas na época eu estava ajudando uma mãe da maneira que eu queria ser ajudada, e foi muito bom. Muito bom. Que bom. Tenho certeza que os irmãos que estão acompanhando aqui a nossa entrevista com a irmã Lilian já estão conectados, já sabem do que nós estamos falando. Nós estamos falando de história de vida, nós estamos falando de escolha, nós estamos falando de família, de histórias e temas que também falam no seu coração, que também conversa com você. Então, se você estiver gostando do De Papo com a Cojade, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, porque certamente esse bate-papo com a irmã Lilian vai edificar outras vidas, e é muito bom a gente saber que nós temos condições, irmã Lilian, de se curar. Sim. E aí a minha pergunta, para fechar esse tema das profissões, da profissão, a irmã está satisfeita com a profissão que escolheu? Muito satisfeita, muito feliz também. E como que tem usado a psicologia, né, a sua profissão na igreja, agora trazendo para esse papel tão importante como esposa de pastor? Como tem usado a sua profissão e o seu papel de esposa de pastor? Se a irmã já puder compartilhar conosco um pouco essa sua experiência. Sim, é assim,
Eu atendo alguns irmãos, né, da região, da igreja. Eu tomo muito cuidado com isso, porque talvez você vem, ouve a pessoa, o irmão da igreja, e depois Deus usa o pastor para falar com a igreja. E aí a pessoa pode pensar, nossa, a irmã contou tudo para o pastor. E eu sempre deixo muito claro que nós temos uma ética. Então, no que está no consultório, fica no consultório. Então eu tenho muito medo, às vezes, da pessoa achar que sai daqui, né, do consultório, ou sai de lá do consultório. Então eu tenho um pouco de receio, dependendo de quem a pessoa que vai. Eu prefiro que seja no consultório ou na igreja mesmo, mas eu tenho um pouco de cuidado. Eu sempre deixo muito claro, porque a pessoa pode confundir as coisas. Por eu ser esposa do pastor, a psicóloga deles, e está confundindo as coisas. Então a gente tem que deixar bem claro, e sempre tem que ter muito dedo, muito cuidado para não confundir as coisas na igreja. Teve alguma situação que a irmã vivenciou e que vivenciou sob o ponto de vista do atendimento, então, como psicóloga e como esposa do pastor, ter sido confundida? E como que a irmã lidou com essa situação e até passou a ter, talvez, um cuidado ou passou a adotar um procedimento que pudesse minimizar ou zerar esse tipo de situação? Sim, eu atendi uma pessoa e já estava agendando uma palestra para eu fazer na igreja sobre famílias, tipos de famílias. E eu tinha atendido uma pessoa há uns meses atrás, estava acompanhando, e no dia da palestra eu falei sobre os tipos de família. Claro que um ia se encaixar. E a gente foi falando, a palestra foi se acabando. No outro dia essa pessoa me procurou, e muito brava, que eu tinha falado da família dela. E ela tinha me contado aquilo em consultório. Eu falei, mas não é só você que tem esse tipo de família. Muitas pessoas têm. A gente não vive sozinho no mundo. Então, às vezes a pessoa confunde. Eu precisei ser firme com essa pessoa e que ela entendesse que não é só ela no mundo. E muitas pessoas passam o nosso problema. É igual às vezes. E foi muito difícil para mim. Foi a primeira pessoa que me confrontou. Depois que eu comecei a atender, e aquilo me abalou muito no começo, porque eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Atender pessoas da igreja, fazer palestras na igreja relacionadas aos temas que são abordados no consultório, e a pessoa não vir me confrontar depois. Então a gente tem que ter muito cuidado. E começa pela própria irmã, né? Na postura, né? E dentro do seu ministério, e acho que a gente sempre fala, né? As esposas de pastores dizem, né? O ser esposa de pastor é quase que um ministério, né? Porque a gente está junto com os nossos esposos. Então vamos aproveitar esse momento. Eu queria saber como que a irmã conheceu o pastor Ezequiel e como vocês começaram essa jornada e como está essa jornada hoje. Então a partir, né, estão aqui em Mogi Mirim, conduzindo um setor. Conta pra gente um pouquinho como vocês se conheceram e como é que vocês estão conduzindo hoje o setor aqui em Mogi Mirim. Eu trabalhava em uma livraria evangélica e ele era cliente da loja. E um dia a gente começou, eu fui atender ele, eu comecei a ficar uns amigos. E eu já estava frequentando a Assembleia de Deus, eu nem imaginava que a mesma Assembleia de Deus que ele era. A gente ficou amigo, ele era muito sério, muito reservado. E até eu tentava brincar com ele sempre muito sério. E um dia, a gente já estava meio de paquera, um dia teve um congresso. E uma amiga minha que sempre me chamava para ir lá, ela falava assim, vamos na congregação da Cachoeira de Emas, vai ter um congresso lá. Eu falei, mas eu tenho como eu ir? Ah, eu te levo. E eu fui com ela. Na hora que eu cheguei lá, ele era o líder dos jovens. Mas ele nunca tinha falado para mim sobre isso, com a igreja que ele era, porque era só ali da loja, né, que a gente tinha amizade. E a hora que eu olhei no altar assim, ele estava sentado lá, eu falei, como assim, né? Uma coisa assim... Aí o coração... né? E eu fiquei assim pensando, ali no final do culto veio falar comigo, tudo, por isso passou. Eu já estava frequentando a igreja, quando a gente começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, o primeiro mês de namoro, ele falou para mim assim, ó, eu quero casar.
só que você tem que vir para a minha igreja, porque a esposa vem para a igreja do marido. Aí eu falei assim, então, mas eu já estou frequentando uma igreja. Jamais imaginava que era a mesma dele. Aí ele falou, qual a igreja? Eu falei, ela fica na Vila Brasil, onde é a sede de lá, né? Ele falou, é a minha igreja. E aquilo foi se encaixando de uma forma tão bonita. E a gente casou 1 ano e 8 meses depois. O nosso casamento foi uma providência de Deus. Nós não tínhamos condição de casar, financeiramente de fazer uma festa. E Deus foi providenciando tudo. Foi muito lindo. Deus colocou tudo na nossa frente. Foi uma coisa de Deus mesmo. Foi maravilhoso. Que história linda. Como Deus opera e como Deus constrói as pessoas. Nós estamos aqui, constrói as famílias, sim, né? E nós estamos aqui no Papo com a Cojade. Eu queria saber quais são os principais desafios que a irmã tem, sendo esposa de pastor, mãe, estando aqui na igreja, conduzindo os trabalhos, junto aos departamentos. Conta pra gente um pouco quais são os principais desafios e como que a irmã lida com esses desafios. Sim. Eu vou falar da primeira igreja até agora, um resuminho. Quando a gente dirigiu a nossa primeira igreja, foi muito difícil, porque eu não sabia nada, como era ser esposa do pastor, eu ouvia, né? A gente vai aprendendo com outros pastores, né? Mas no comecinho eu errei muito, porque você quer ajudar tanto, que você acaba fazendo coisas no lugar da pessoa e não é assim. Eu aprendi que o chamado dele, eu sou auxiliar, o cajado está na mão dele e não no meu. Foi muito difícil eu entender algumas coisas no começo, e eu aprendi que tudo, se ele é o pastor da igreja, Deus falou com ele. E às vezes a gente quer dar alguma opinião e às vezes não é da vontade de Deus e a gente entra na frente, não pode. E eu aprendi isso vivendo, né? E no setor aqui está sendo uma experiência nova para nós, né? Eu amo muito trabalhar com a obra de Deus. Ele ama muito mais. Eu falo que ele é doido com a obra de Deus. E ele sempre fala para mim assim: amor, eu quero o que Deus quer para mim. Aonde Deus me colocar, eu tô. E eu aprendi isso com ele. Eu respeito o chamado dele, eu respeito a decisão dele na obra de Deus, na igreja. Aprendi a respeitar algumas decisões, mesmo que às vezes eu acho que é meio doideira, é meio loucura, mas ele faz acontecer, ele dá certo. E ele é muito prudente, muito responsável com a obra de Deus. O amor dele com a obra de Deus é maravilhoso. E é bom ser. Nós temos um desafio muito grande de estar sempre no meio, né, entre a igreja e a casa. A minha filha não mora comigo mais, já faz 5 anos, ela mora sozinha, foi morar em Pirassununga. Mas quando ela estava comigo é mais difícil você lidar com a adolescência, igreja, que eles têm os desejos deles, e a membresia da igreja às vezes não entende o filho do pastor, né? Que o filho do pastor não é pastor, não é pastorzinho, não é imitação do pai, ele vai crescer, ele vai ter o chamado dele, cada um tem o seu chamado. Mas é uma experiência que cada dia nós temos uma experiência nova, tanto com Deus, quanto na obra, na igreja, e é muito gratificante. Ouvindo a irmã Lilian falar, a gente percebe que a irmã é uma pessoa muito sábia, e mais do que isso, respeita o chamado que Deus tem na vida do seu esposo, como uma adjuntora, né? Realmente estando ao lado, apoiando. E nós mulheres temos o hábito, às vezes, de querer tomar algumas decisões, mas a sabedoria nos traz para a condição de adjuntora. Sim. E ouvindo a irmã falar, eu percebo muito isso. E por isso que não dá nem para deixar de dizer, viu, irmã Lilian, que realmente nós estamos aqui com a vossa excelência, porque a irmã tem uma postura muito madura, muito sábia e inteligente. E toda mulher que tem essa postura, ela edifica o seu lar, ela edifica a posição dela na igreja como esposa de pastor, como mãe, e sabe lidar com seus diferentes papéis. E isso é motivo de orgulho saber que Mojimirim tem uma mulher como a irmã na posição, se colocando à disposição da obra.
Nós já estamos quase finalizando aqui o nosso de papo com a Cojade. Vossa Excelência, a esposa do pastor, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Esse nosso bate-papo com certeza vai edificar outras vidas. Talvez você que está aí como esposa de pastor, com uma primeira experiência ouvindo a irmã Lília, vai perceber, né, o como é importante saber em que momento se posicionar, como falar e aprender ao longo da vida. Então vamos fazer aqui começar aqui um fechamento. Vou fazer algumas perguntas, vou fazer assim aqui um bate-bola aqui. Assim, quando a irmã pensa na sua casa, qual é a principal importância? O que é mais importante dentro da sua casa? A comunhão. A comunhão. E assim, a liberdade dentro de casa, mas a comunhão é muito gostosa. E o que a irmã pensa sobre a questão de como a mulher se porta, sob o ponto de vista, por exemplo, da fala, da vestimenta, da postura, da forma de se comunicar? Toda mulher, ela precisa ter uma prudência, independente se ela é evangélica, católica, qualquer religião, ela tem que ter uma prudência. Nós temos que ser respeitosas, né? Tanto se você é casada, você tem que respeitar o seu marido, da maneira de se vestir, de falar, que as pessoas têm um ditado, né? Que atrás de um grande homem vem uma grande mulher. Eu acredito que é do lado, né? Então, quando a pessoa vê o marido, ele vê a esposa. E a gente tem que ser prudente em tudo. E teria um conselho para os jovens, principalmente para as mulheres jovens, que querem constituir sua família, mas também quer estudar, fica na dúvida entre casar, né, formar família ou de repente ir para a universidade. Que conselho que a irmã daria? Antes de eu estudar, eu achava que casamento e faculdade não dava certo, porque ia deixar a casa a desejar, o marido, e eu vi que não tem isso. Você pode casar e estudar depois, você pode estudar antes, mas quando você tem o desejo de casar e não estudou, case. E você vai estudar depois, vai depender muito da comunhão que o esposo tem com a esposa. Para mim foi muito tranquilo estudar depois do casamento. E eu acredito que todas as mulheres tinham que ter essa posição. E um conselho para jovens: se valorizar mais, as mulheres se valorizar mais, se dar, sabe, se portar melhor. Hoje em dia é muito fácil as coisas, está muito diferente da nossa época de namoro. E eu só se valorizar mais, se dar mais respeito com Deus, comunhão com Deus. E orar para que Deus prepare alguém de verdade, que Deus prepara. Deus, Ele sempre mostra. Quando eu casei, eu fui morar numa casa que era perto de um rio. E eu, adolescente, eu sonhava com essa casa. Eu não imaginava que um dia eu ia casar e morar naquela casa. E eu, de vez em quando, eu sonhava que eu estava numa casa que tinha um rio próximo, que é o rio Mogi Guaçu, da Cachoeira de Emas. E para mim era um sonho como outro que eu sempre sonhava. Quando eu me casei, quando eu comecei a namorar o Ezequiel, a gente foi ver a casa, a gente foi pintar a casa. A hora que eu olhei para baixo, eu vi o rio. Na hora eu lembrei do meu sonho. Então Deus mostra o que Ele quer pra gente. São sinais importantes. São sinais, né? E Ele mostra o que Ele quer pra você. Talvez a gente deixa passar e não percebe que Deus está te mostrando o que Ele quer pra sua vida. E quando eu vi aquela casa, eu falei: Deus sempre quis isso pra mim. Foi muito lindo aquele dia que eu olhei naquela casa e falei: nossa, eu já sonhei com essa casa. Eu não consigo imaginar você do outro lado. E eu estou me conectando, à medida que a irmã Lilian vai contando, eu vou me conectando com a minha história, com a sua história. Eu gostaria que a irmã pudesse dar um conselho para as mulheres casadas, sobre a vida do casal, ou sobre a vida amorosa, ou sobre a vida familiar. Que conselho você daria para as mulheres casadas? Sim. Você sendo esposa de pastor ou não, seu marido tendo um cargo na igreja ou não, a primeira coisa que você precisa fazer é respeitá-lo. Algumas pessoas falam sobre submissão, Regina, e acham que a submissão é você fazer tudo o que o marido quer. Não. A submissão vem no respeito. Quando você respeita, você é submissa. Não precisa ser escravo, não existe isso, né? Eu acho que nenhuma mulher é escrava.
Quando você respeita, aí tem a submissão, de você saber qual é o lugar dele, qual é o seu, e saber qual é a hora de falar, qual é a hora de não falar. Nós aprendemos com o tempo de casamento que tem momentos que você não pode falar. Você não pode falar nada, você tem que deixar o silêncio falar, e na hora, com o tempo, com o dia certo, você fala o que você precisa. Então, uma coisa que eu aconselho é respeitar. Respeito. E o resto vai acontecendo. Quando você respeita, você acaba sendo muito feliz. Palavras sábias. Tem alguma coisa que nós não te perguntamos hoje aqui no De Papo com a Cojade? Não, acho que não. Passamos por tudo? Sim. Ou nada que a irmã gostaria de acrescentar? Não, acho que não. Muito bem. Agora não. Um desafio, irmã Lília. Uma palavra sobre o passado. Muita experiência. Muita experiência. Uma sobre o presente. Gratidão mesmo. Grata a Deus. Que lindo. E uma sobre o futuro, irmã Lília. Eu tenho muita esperança e eu desejo continuar fazendo a obra de Deus até quando Ele permitir, né? Que coisa linda. Olha, a todos os irmãos que estão assistindo, estamos muito felizes de estarmos aqui hoje no De Papo com a Cojade, com a irmã Lília, uma irmã uma serva do Senhor. Como nós já falamos, ela é missionária, ela é psicóloga, ela é mãe da Bianca, esposa do pastor Ezequiel Bispo, à frente de um trabalho muito bonito aqui em Mogi Mirim. Trouxe para nós aqui muitas coisas importantes, fortes, que se conectam com as nossas vidas. Então nós queremos agradecer a todos que estão aqui presentes. Não deixa, antes de finalizar aqui a nossa live, em curtir, comentar e compartilhar, porque hoje nós estamos falando com a Vossa Excelência, a esposa do pastor. E eu quero aproveitar então essa oportunidade de agradecer a irmã Lília por ter aceitado o nosso convite, de ter compartilhado parte da sua história. Certamente, se nós pudéssemos ficar aqui mais tempo, nós teríamos outras experiências, outras histórias para contar, mas essas que a irmã trouxe, que compartilhou conosco, realmente se conectou, né, com nossos corações, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, e a partir de agora a gente consegue saber que sim, é possível Deus nos mandar sonhos que se realizam no futuro, nos preparar uma família. Então, exemplo de que Deus opera na nossa vida. E queremos também aproveitar e agradecer nosso pastor presidente Alcide Fávaro, que sempre nos apoia em todos os trabalhos que nós fazemos. Também o nosso evangelista Antoniel Afonso, que lidera todo esse trabalho de forma incansável, e toda a equipe da Cojade, que sempre está disponível para trazer momentos como esse. Então, quero agradecer e dar a oportunidade também para a irmã agradecer a nossa audiência, aos nossos irmãos que estão conosco hoje. Eu agradeço essa oportunidade. Foi muito bom, né, estar aqui com a Cojade, falando sobre um pouco da minha vida. Agradeço ao pastor também, pastor Alcides, pela oportunidade, pela confiança de nos colocar aqui em Mogi Mirim, né? Ao meu esposo, que sempre está do meu lado, e a vocês. Muito obrigada. Viu? Obrigada. Nós, então, que agradecemos todos os irmãos e saudamos os irmãos com a graciosa e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te louvarei uma vez mais, eu te louvarei para sempre mais. Esse é meu chamado, estou determinado, ainda que custe a minha vida, eu te louvarei. Eu te louvarei uma vez mais, eu te louvarei para sempre mais. Esse é meu chamado, estou determinado, ainda que custe a minha vida, eu te louvarei. Se por acaso alguém me desprezar, eu te louvarei. Se por acaso alguém me humilhar, eu te louvarei. Então saberão que ninguém cala um adorador. Então saberão que ninguém cala um adorador. Adorador, adorador. Ninguém cala um adorador. Adorador, adorador. Ninguém cala um adorador. Adorador,
me permitir estar aqui, soltar a minha voz e adorar.